Olá, pessoal! Nós já estamos ao vivo aqui com a nossa live especial sobre o Dia do Trabalho com a Aline Rocher do Pachamama. Eu quero pedir para vocês um pouquinho de paciência. Quem for chegando aí, sejam bem-vindos. Nós vamos só compartilhar o link aqui nos grupos do WhatsApp, no Facebook nosso. Então, pedir um pouquinho de paciência aí para vocês. Se o som estiver ruim, tiver algum problema, é só nos escrever. Vou te mandar o link, Aline. Tá. Pedir para vocês um pouquinho de paciência. Tá. Aqui. São dois links, na verdade, porque eu tô transmitindo em duas páginas ao mesmo tempo. Tá. Aí eu vou te mandar aqui no WhatsApp Web. Já te mandei. Dá uma olhada aí. Uhum. Compartilhando aqui com o pessoal também. Aí, Aline, você clicando nesse link, você clicando em compartilhar. Deixa eu ver. Ah, sim, eu posso compartilhar na minha... No seu... Isso, pessoal. Tá, tá. Quem for chegando aí, sejam bem-vindos. Conseguiu compartilhar? Consegui, botei na minha página, então... Eu acho que foi. Deu certo. Deixa eu só fazer um teste, ver se... Porque eu vou deixar aberto as páginas que eu tô transmitindo. Se por um acaso alguém me escrever, aí eu consigo também mapear. Tá, eu acho que podemos começar então. Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos quem está nos assistindo aí. Hoje nós estamos numa live para falar sobre o Dia do Trabalho. Nós estamos aqui com a doutora Aline Rocher do Pachamama. Aline, antes da gente entrar na nossa conversa, eu gostaria, se fosse possível, você se apresentar. Você pode se apresentar? Sim, claro. Saudações Abidjala, Tsatei, todos que estão presentes, pessoas queridas aí do sul de Minas Gerais. Gratidão, Ana, pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal de Resende também, o Álvaro, o Rafael França, lá de Campos, que eu sei que estão participando, e todas as pessoas da região da Mantiqueira. Minha gratidão por vocês estarem nesse encontro, embora virtual, mas que ele possa ser um momento de acolhimento e de reflexão sobre essa temática muito pertinente que a Ana me convidou a dialogar. Embora a gente tenha essa apresentação, né, dos nossos percursos na esfera acadêmica, para além e muito além, eu sou primeiro pessoa, mulher originária da Mantiqueira. Tenho tentado trazer nas minhas falas essa pluralidade, tanto da história da terra como a história do meu povo. E convido você a esse diálogo hoje. Espero que a gente possa ter esse momento de reflexão e de lucidez. O diálogo, ele, na minha perspectiva, ele precisa enraizar e despertar a lucidez. A lucidez não é uma... que a gente está chateado, não é uma bronca, não é uma versão de que nós queremos o pedido de desculpa por parte da sociedade não indígena.
a lucidez ela é difícil porque ela também requer um novo olhar sobre algo que a gente está acostumado há vários períodos, décadas, a ver como aquilo que está estabelecido. E a lucidez talvez seja como aquele relacionamento que não está dando certo, uma amizade opressora, um relacionamento opressor, que a gente não consegue enxergar em determinado momento. Quando a gente vê, a gente tem dificuldade para digerir, né, e se ambientar com esse novo olhar. Então, eu convido também a vocês não se sentirem de forma alguma ameaçados quando um originário fala sobre determinadas coisas, porque a lucidez é assim mesmo, ela não é pacífica, no sentido de passiva, né? Ela causa realmente uma inquietação, mas essa inquietação que seja para a gente poder realmente pensar de forma lúcida sobre a nossa história, sobre as questões originárias no tempo presente e sobre como a gente pode reparar essa história. Aline, você poderia falar um pouco sobre a editora Pachamama, para o pessoal que ainda não conhece, vir a conhecer, que é uma iniciativa, como podemos dizer, única aqui, né, no Brasil, um trabalho assim, maravilhoso. Se você puder contar um pouco a sua história, né, com a editora, é bem bacana. Então, gratidão, Ana, por ter querida trazer essa temática também, né? A editora eu vejo como um território também de esfera de lutas, né? Ela é uma militância, ela surge de uma inquietação e bem quem está acompanhando de certa forma a minha trajetória sente comigo todas as dificuldades de se falar do povo puri, porque a documentação existente contrapõe aquilo que nós pensamos sobre o nosso próprio povo. E a editora ela foi pensada justamente por conta da história da minha mãe, que é puri, que é do sul de Minas Gerais, e que e não encontraria um espaço legítimo para ser publicada ou mesmo divulgada se não fosse algo feito por nós. Isso tudo começa em 2015, embora eu já tenha um amor pela palavra escrita há muito tempo, tem essa questão de colocar o afeto e a pessoa na palavra, né? Deixo de ver a palavra como somente um elo de comunicação, eu acho que a palavra é a própria pessoa ali impregnada nela. E nós queríamos falar sobre as nossas histórias, as nossas narrativas, e eu já vim enfrentando vários tipos de confrontos para poder divulgar essa história, né? Eu entro na academia tentando falar sobre questões originárias, eu não passo. Você sabe bem, Ana, e alguns que estão aí, que eu falo que engano a academia porque eu tento uma outra temática na área de arte, de música, que também eu tenho muita gratidão por ter feito esse trajeto, porque hoje eu posso falar sobre aspectos das músicas originárias, mulheres originárias na música, que é um projeto atual. Mas a gente não tinha espaço de colocar isso tudo de forma com o trato e com a honra que se merece. Então a editora surge dessa inquietação. A gente começa, ela é plural, né? Quem está conseguindo enxergar os bonequinhos que estão ali. Nós fizemos esses bonecos antes do primeiro livro publicado. E o Pachamama, eu não sei se está aqui pertinho. Tá. Bem, esse livro aqui, o Pachamama, foi o primeiro que eu reuni alguns textos, que eu tinha costume de escrever poesia, que hoje ainda tem esse costume, né? E entregar de presente para as pessoas, e os meus amigos falaram, por que você não publica? E aí foi ele, o primeiro livro da editora, que eu comecei sem recurso algum. Não tive apoio institucional, nada. Eu peguei esse livro, se o Rafael França estiver presente, ele é testemunha, mandei um e-mail muito carinhoso aí para os meus PSAT, disse, olha, gente, vou começar a editora dentro dessa militância toda que vocês acompanham, só que eu não tenho energia capital. Energia eu tenho, energia capital não. E quem puder ajudar de alguma forma, né, a construir esse sonho, eu agradeço.
E aí, eu acho que eu enviei uns 50 ou quase 50 convites, o nome das pessoas todas estão aqui no livro, que algumas pessoas, o livro tem o valor de 25, energia capital dele, R$ 25. Mas teve gente que depositou R$ 200, 150, 300, 1.000. Teve família que se reuniu e me investiu no sonho, né? Com esse apoio, ela já nasce coletiva por isso, ela já nasce de uma força coletiva. Eu fiz o ISBN, né? Escrevi na Biblioteca Nacional Editora, fiz os desenhos todos da logomarca, né? Que algumas pessoas já conhecem bem. Esse desenho é meu. E toda a produção pensante dele e sentida do projeto eu fiz nesse período. E nós começamos com publicação de mulheres. A primeira mulher que aceitou o desafio aí de publicar na nossa editora foi uma professora querida, que hoje é uma encantada, uma mulher preta, de muita garra. Foi o primeiro livro que a gente começou a cuidar. E daí muitas mulheres nos procuraram. O projeto de literatura e voz originária dentro da editora esperou um pouco, justamente por não termos um investimento capital, né, para poder investir na bibliografia originária, mas essas mulheres não indígenas colaboraram muito durante um ano. Nós fizemos várias publicações e com esse caminho nós hoje podemos trabalhar algumas questões originárias, não tanto como gostaríamos. Tem uns 5 livros na fila para publicação e nós não conseguimos ainda um apoio financeiro para isso, mas a gente vai caminhando, né? E todo o espaço de fala é muito importante justamente para a gente mostrar o trabalho. Vocês podem entrar lá no site, ele está sendo reformulado, mas vocês vão sentir o que nós entendemos como uma palavra escrita, que é muito mais do que propriamente o livro. Não é um produto, ele é um espaço de memória, ele é um movimento que propaga, ele é energia, ele é diálogo. Então, nós estamos aí, a Ana faz parte também, né? Nesse momento aí de quietudes, em que nós estamos passando por várias questões entre outras e novas e antigas invasões. A gente começou a se debruçar para poder produzir material bilíngue, né? E a Ana tem ajudado bastante com esses e-books que nós estamos produzindo. E quem quiser até conhecer, baixar os e-books em 6 línguas originárias, tem fitoterapia indígena, tem o livro Pachamama para baixar, e tem outros também, né? Visitar o site é importante. E aí a gente vai entrar depois, me lembre, Ana, dessa questão também, como uma forma de trabalho, porque o não indígena sempre, ele acha que a gente precisa dar, porque ele já está fazendo muito de divulgar o nosso livro, por exemplo. Sim. E aí a gente já faz esse trabalho com as aldeias, né? Sim. Como Tainô. Ou então eles, mas esse livro originário aqui, ele tem esse valor, mas não entende todo o processo desse livro, para onde ele vai, o que a gente tem feito com esse capital, que não é o olhar capitalista da sociedade não indígena. Sim. E eu nem consigo falar em venda, assim, tenho muita dificuldade. Por mim, realmente, se eu pudesse distribuir todos os livros, como eu faço com meus poemas, eu faria. Só que para se manter esse espaço, ele também, infelizmente, tem um custo. Então, mas é isso. Não vou falar só da editora aqui, tá? Aline, então, vamos entrar no assunto da nossa live de hoje, que é o Dia do Trabalho. Nós estávamos conversando sobre isso, inclusive. E lembrando que aqui no Brasil, o Dia do Trabalho, antes do Getúlio, ele era Dia do Trabalhador, e que de repente se tornou Dia do Trabalho, que é uma mudança aparentemente sutil, mas que fez toda a diferença. Só para eu fazer uma pequena introdução aqui do nosso bate-papo, primeiro nós temos que pensar de onde que surgiu o Dia do Trabalho, né?
O Dia do Trabalho ele está muito ligado aos movimentos sindicalistas estadunidenses, especialmente a um movimento que aconteceu em Chicago no dia 1º de maio de 1886. Na verdade, esse movimento ele está muito relacionado, está muito conectado a um congresso sindicalista que aconteceu 2 anos antes, que tinha dado aos empregadores até 2 anos para que houvesse a redução do tempo do trabalho, porque nesse período, nessa época, era muito comum que os trabalhadores eles trabalhassem até 17 horas diária, e os trabalhadores, junto com o movimento anarquista, eles começaram a solicitar que o trabalho ele fosse reduzido a 8 horas. Então, lá em 84, foi dado esse prazo máximo, até 86, que fosse alterado essa carga de trabalho que era extremamente exaustiva e, enfim, totalmente terrível, né? E em 86, obviamente, isso não foi atendido. Então, começou a surgir esse movimento, a princípio lá em Chicago, nos Estados Unidos, e depois ele foi se ampliando para o resto do mundo, marcando esse 1º de maio. O movimento lá em 86, ele teve, assim, uma grande aderência por parte das pessoas, ele chegou foi 340 mil trabalhadores, né? A gente está falando numa época, assim, pré-internet, então esse movimento ele foi crescendo e foi espalhando realmente por vários lugares do planeta. E esses grevistas, eu não preciso dizer que esse movimento ele acabou com, como todas as tentativas de conseguir direitos sociais, com bastante repressão e violência por parte do Estado, né? Tiveram alguns trabalhadores mortos. Depois, 2 anos depois, esses grevistas, muitos deles foram condenados à prisão perpétua, outros foram levados à forca. Até em 87, esses trabalhadores que foram levados à forca, nesse dia ficou conhecido como Black Friday, né? Que é um dia que depois ele foi ressignificado, assim, num outro contexto, mas que foi meio que apropriado também pela sociedade capitalista num outro sentido, né? E em 89 aconteceu a segunda Internacional Socialista. Nesse período lá aconteceu em Paris essa reunião e foi convocado anualmente uma manifestação todo dia 1º de maio para pleitear justamente a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Então a data escolhida foi dia 1º de maio como uma homenagem a esse movimento grevista que aconteceu lá em Chicago. Só para nós entendermos assim essa questão, né? No dia 23 de abril de 1919, olha para você ver, tantos anos depois, né, que o Senado francês ele vai ratificar a jornada máxima de 8 horas diária e foi proclamado o dia 1º como um feriado naquele ano. E em 1920 a União Soviética ela adota o 1º de maio também como um feriado nacional, e isso foi seguido por vários países. Além do Brasil, existem 80 países que reconhecem hoje o dia 1º de maio como um dia de rememoração política, para reconhecimento dessa data simbólica de tantas pessoas que morreram buscando direitos sociais e que hoje muitos de nós conseguimos usufruir. Mas o curioso disso é que os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos, que foi onde começou, lá em Chicago, né, que eu falei com o movimento sindicalista estadunidense, lá não existe esse reconhecimento. E aqui no Brasil, como eu falei no início do nosso bate-papo, essa data, ela, a partir de Getúlio Vargas, com toda aquela propaganda aquela propaganda trabalhista mesmo, ele transformou o dia que era o Dia do Trabalhador em Dia do Trabalho. E isso modifica profundamente as origens e a significância mesmo dessa data. A proposta do nosso bate-papo com a Aline hoje é porque os povos originários, eles têm uma relação muito diferente com a terra, uma relação, eu diria até avessa em relação ao modo como os brancos, nós povos brancos ocidentais, lidamos com a questão do sistema capitalista, com a terra, com o próprio trabalho, né? A ótica do trabalho, ela está sempre dentro dessa
significância dentro dessa linguagem, que é a linguagem capitalista, ocidental. E isso, quando aconteceu a colonização, isso foi muito... Houve um choque realmente entre mundos, e até hoje existe um imaginário que os povos originários, eles são vagabundos, que eles não trabalham, porque eles têm essa relação muito mais saudável, muito mais inteligente com a terra. Então, Aline, para nós começarmos já a entrar no assunto da proposta da nossa live, que é conversar sobre trabalho e povos originários e as invasões territoriais e culturais que decorrem dessa colonização, uma colonização que ela ainda não acabou, que ela ainda é muito forte, eu queria que você pudesse, assim, traçar um panorama de como que a sociedade não indígena, ela lida com o trabalho e como que isso é visto pelos povos originários, assim, pensando no sentido de uma panfilosofia ameríndia, né? Claro que isso é uma generalização, porque nós estamos falando de, ainda hoje, mesmo com o genocídio que aconteceu dos povos originários, ainda temos cerca de 240 línguas ainda faladas e diversas etnias que existem e continuam resistindo. Se você puder falar um pouco sobre isso para nós, aí nós continuamos o bate-papo e se tiver alguma dúvida, nós continuamos aqui. Tá certo, Ana. Bem, vocês estão me vendo? Sim. Então, vamos voltar um pouco, né? Primeiro que, quando a gente vai olhar os livros didáticos, né? Esse colonizador que chega aqui no século XVI, ele é visto como um aventureiro, né? O grande corajoso que veio descobrir algo que não se tinha ainda coragem de desbravar, que veio catequizar um povo selvagem e dominá-lo. E isso está hoje nos livros didáticos das crianças. Eu estava conversando mais cedo com o Rafael França, e está lá, Paleo-índio, vamos falar dos índios que estiveram aqui, que viveram aqui. Os termos são sempre no pretérito. Esse invasor, que hoje acaba invadindo de várias formas nosso território, ele está muito na prática cotidiana das pessoas, sem que elas percebam, né? O trabalho é o próprio cotidiano, o trabalho é a própria vida. Embora esse termo, né, da questão do trabalhador assalariado, sem carteira de trabalho, seja algo diferente para quem é originário, e aí fica difícil as pessoas entenderem o trabalho como cultura, o trabalho como preservação, o trabalho como arte. E por isso é esse imaginário todo de que o povo originário é um povo preguiçoso, um povo atrasado, um povo que está na pré-história. Esse invasor que chega aqui é cuidado por esse povo originário, ele ainda é o herói da história. Ele ainda está no tempo presente, mas o indígena é colocado no tempo do pretérito, no passado. E aí tudo começa a partir de como se conta essa história. A nossa história ela é totalmente equivocada. Ela é escrita de fora para dentro, a partir de uma concepção que não é a nossa, e ela continua se reproduzindo todos os dias da mesma maneira há 500 anos. São várias invasões, invasão dos saberes medicinais, é invasão dos saberes culturais, é invasão dos nossos pensamentos que as pessoas reproduzem. E aí, entender esse índio como cidadão, esse originário como cidadão, está muito difícil. Fica até quase impossível para algumas pessoas. Quando a gente vai na escola e fala para as crianças que nós somos originárias, né, primeiro a gente fala para as professoras, há um conflito muito grande, porque manter o índio didático, lá do livro didático, é muito mais confortável. Você falar que o índio ele não existe, falar que o originário é uma pessoa que já estava aqui antes da chegada desse invasor, e que esse originário tem várias histórias, e tem muita coisa a colaborar com essa sociedade que nega esse saber, é muito doloroso
para a sociedade não indígena entender. Quando a primeira vez que eu falar sobre os indígenas no processo republicano, e aí eu nem vou falar muito de Getúlio hoje, porque sobre 19 de abril eu já falei bastante, acho que nesse último mês de abril, né? E eu só vou dizer que se quer comemorar abril, que fale de Galdino, que foi assassinado dia 20, esqueça 19, imposto por Getúlio Vargas, a fim de se apropriar das terras originárias, né? Quando eu fui convidada ao Museu da República, muito grata pelo professor Mário Chagas, diretor, eu fui lá pedir reparação, justamente por esse fator histórico de 19 de abril, virar tutela, a gente virar de novo adereço, né, nas escolas, colaborando lá para esse índio fóssil do século XIX. E uma outra questão que eu observei foi que no museu, tanto no Museu Histórico, quando se fala dos processos, né, brasileiros, e no Museu da República, você não tinha menção nenhuma desse indígena como trabalhador. Né? Tem a carteira de trabalho, o povo, os nossos parentes, amigos que você aí, o povo afro-brasileiro, ele tem a honra, e alguns grupos, de dizer que a libertação só se deu quando eles tiveram direito à carteira de trabalho. Há em Brasília a primeira carteira de trabalho de um povo negro, que eu conheci a filha, que é de Ubá, lá tem um quilombo, acho que o maior quilombo urbano que existe, está lá, datou que aquele cidadão é cidadão porque ele é trabalhador. Ele não é cidadão porque é originário, porque ele tem cultura, porque ele tem muito a oferecer, porque ele já tem saberes que são construídos antes da chegada do invasor. Ele só é simplesmente cidadão porque ele é trabalhador e tem uma carteira de trabalho. Isso é muito problemático. Né? Porque aí, quando você fala hoje da situação do povo originário, que é um artista, que é o pajé, que é aquele que cuida da terra, que cuida... A medicina que existe nesse país é a medicina do povo originário. Os hábitos, por mais que se neguem, nossos hábitos são de povos originários. O que a gente alimenta, o que a gente faz, o que a gente se alimenta, são de heranças originárias. Mas o tempo todo a nossa sociedade nega isso. E então, como falar sobre trabalho originário se nós nem como pessoas originárias desse país somos aceitas, né? A gente tem que falar todo dia. Eu conversei com a Giovana Castro, né, do coletivo Cabeça de Negro, e ela fala, é cansativo, companheira, a gente ser didático todo dia, mas a gente precisa. Todo dia a gente tem que realmente falar e estar disposto a isso, que também é cansativo, mas que uma hora alguém ou um grupo de pessoas vai se atentar para ver a coisa de outra forma. Nem que a gente tenha que virar tudo de cabeça para baixo, pegar o currículo nacional escolar e dizer que ele não está dando conta, fazer de novo. Uma hora isso tem que acontecer, porque nós estamos há 500 anos já sufocados e oprimidos. Então, o fato de você não ser reconhecido como cidadão, ou cidadã desse país, e aí chegar ao trabalho é muito complexo, né? A gente está aí no momento de pandemia. Tem o auxílio emergencial, que é de direito de todo trabalhador. Todo trabalhador, e aonde o originário entra nisso? O que está lá na carteira de trabalho do povo originário? Se ele, como guardião da floresta, ele é assassinado hoje, ele não pode ser guardião da floresta, ele não pode falar daquilo que ele preza, porque ele pode ser ameaçado, a sua vida está correndo risco, a vida da sua família. Então, o trabalho nosso é árduo, é constante, ele não cessa, nós não temos descanso, sabe? Eu costumo dizer com os parentes assim, nossa, nós não temos descanso, né? Porque todos os dias é uma nova abordagem que você tem que encarar. Essa semana foi aí a abertura das terras não homologadas, né, para mineradoras, garimpeiros, colonizadores, que estão aí destruindo o nosso espaço desde sempre, mas isso a gente não pode mexer, né?
Por isso que a gente tem que ter cuidado para ter. Porque, como o Paulo Freire falou, que, né, o oprimido vira o opressor, o colonizador vira qualquer um de nós muito facilmente, sabe? Muito facilmente você acaba tendo ações que são colonizadoras, que não colaboram para a nossa sobrevivência. Pelo contrário, colaboram para a nossa mais uma extinção. E aí vai de todas as formas esse processo, né? Desde a criança que ainda está recebendo o livro didático com o termo índio, com os verbos do passado, das professoras que insistem em pintar as crianças com guache, até o antropólogo, aí, o pesquisador, que pesquisa-se um grupo como se ele fosse um fóssil, publica sobre esse grupo, ganha seu dinheiro e vai embora, e outros. A gente tem escutado muitas questões dessa natureza, né? E a gente entrou semana passada, não sei se é a Morena Pataxó tá por aí, mas essa temática eu até mandei para ela aí, Satê, que a gente estava falando, porque o não indígena tem a ousadia de dizer que estudou sobre grafismo e vai dar um curso. O valor desse curso dava para alimentar uma aldeia inteira, assim. No período de pandemia, ainda se acha ofendido se for algum originário lá e dizer, isso não está legal, não está correto, porque esse saber é nosso. Já se explora tanto, o não indígena pode falar do que ele quer, ele pode ser o que ele quiser, ele pode estudar qualquer coisa. Vai um originário fazer algo que desconstrua isso, né? Quanto que eu já não recebi de crítica por não ter enveredado na academia com uma temática do meu povo, e foi muito bom, porque a gente tem uma linguagem, uma forma toda de se expressar de escrita, que ela não entra nos padrões dessa academia ainda, formulada a partir, né, desse olhar eurocêntrico, desse olhar de fora. E eu sou grata à academia, isso não me faz não ser grata. Sim, eu sou grata, mas eu não posso deixar de dizer os conflitos que eu passei nela e que ainda passo. Então, e a gente também não está sofrido no sentido, vamos todos pedir desculpa aos povos originários agora. Não é pedido de desculpa. Eu acho que o conhecimento é lucidez, também tenho falado muito nisso. Tá? Entrei nessa fala dizendo, ela é a reparação que a gente precisa. É bom quando os amigos agora veem cursos, né? Cursos sobre cultura indígena na faculdade X, e aí vai lá o acadêmico não indígena falar, e já vem, poxa aí, agora eu estou te entendendo. Falei, que bom que agora você entendeu. Não faça esse curso também, chame a gente para falar. Usa o nosso material e não nos convidam para estar na protagonização daquilo que é nosso, né? Então, isso é um desvalor do nosso trabalho. É um desvalor quando o originário tem que ir numa intervenção, quando a gente faz intervenção com as mulheres originárias, né? E aí não tem espaço, não tem mesa, só tem mesa para você que vende livro. Não, então eu não vou colocar meu material. Todo mundo tem que estar igual. Por que as outras não podem ter seus espaços também valorados? Uma bancada. Por que o material indígena é artesanato e não é arte? Por que o canto indígena ele pode ser cantado, a língua originária pode ser cantada por artistas não indígenas e acham que isso está normal e usam-se das nossas culturas? Eu vou dizer de novo, nós só temos isso. O não indígena pode falar de qualquer assunto que ele quiser na vastitude desse planeta. E nós não, nós só temos isso e ainda querem se apropriar. Então, a desvalorização do nosso trabalho, da nossa labuta e da nossa história, né? E como você bem colocou, Aline, é um trabalho, na verdade, que é contínuo, né? Porque ele está muito introjetado dentro da nossa cultura branca, então acho que é mais esse exercício mesmo de humildade, de reconhecer e de estar disposto a aprender e ressignificar as suas práticas, porque a colonização ela está aí. O genocídio, tanto o genocídio literal quanto um genocídio simbólico, ele continua muito presente dentro da sociedade branca. E nesse período que nós estamos vivendo aí de
podemos dizer que encontra-se um colonialismo bastante acelerado e muito perigoso nesse sentido de aceleração. Nós estamos vivendo, até você publicou uma carta no Sim. site Brasil de Fato, né, sobre o isolamento na pandemia. Nós estamos tendo uma situação muito ruim, com uma aceleração dos garimpeiros lá na Amazônia, porque eles estão aproveitando desse período também de pandemia, de isolamento, onde tudo fica mais complicado, para acelerar o processo colonizatório dentro lá da Amazônia, né? E isso é muito, muito preocupante mesmo, porque além dessa questão da invasão e da apropriação do território dos povos originários, nós ainda temos a questão da disseminação dessa doença que acontece e está acontecendo entre os povos originários. Quando você fala da questão da academia, eu acho muito bonito, sabe? E inclusive é a proposta da sua editora, que é justamente como você coloca a palavra na primeira pessoa, né? Eu acho isso, assim, incrível. Eu sou muito fã, aprendo muito com você e sou muito grata por conta disso. E tem uma frase também que você traz naquele livro Guerreiras, que eu até anotei aqui para trazer no nosso bate-papo. Você falou aí um pouquinho sobre isso, mas eu acho lindo e eu queria que você comentasse um pouco sobre ela, porque ela tem a ver com a discussão de hoje, né, em relação às práticas do trabalho, essa apropriação mesmo de o indígena, que ele só se torna bem-vindo, né, nesse processo colonizatório, que é essa se tornar o trabalho como um fetiche. A nossa sociedade, ela é calcada muito nesse trabalho. Aí você coloca assim, ó, o Brasil é o filho que rejeitou sua mãe originária e por isso ainda estamos distantes de muitas práticas sociais, coletivas e democráticas. Eu acho você, como em todas as suas outras falas, assim, de uma lucidez tremenda, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso para nós repensarmos também essa nova colonização e como que podemos não ser multiplicadores disso, né? Sim, essa fala veio de... Esse trecho do livro, que é a introdução dele, ele veio de momentos de muita fúria. E aí ou a gente canaliza a fúria para algo realmente positivo, ou a gente vai ficar com raiva, vai adoecer. E essa fúria não teve o motivo dela, né? Igual quando o trovão toca na terra, estremece. Se ele não está ali para fazer as sementes germinarem, ele perde, né? O raio, o trovão, naquela unidade bonita, ele perde a função. Então, foi nesse momento de eu sentir toda as minhas antepassadas sangrando e parindo dessa terra, e ainda são silenciadas, né? Isso muito, quando ocorre comigo na região do meu povo, na Mantiqueira, já tive mais de um enfrentamento, e aí você ter os enfrentamentos e manter a ternura equilibrada, nossa, só falando muito com maru, gavião terra, abraçando a estiçatê árvore, porque às vezes você ou chora de raiva ou você tem vontade de ser a onça, né? Sim. A onça que vive em mim, literalmente, sempre está querendo sair. Ela já está no momento de saber, eu já estou aprendendo com ela a ter a prudência dos momentos certos. Mas é isso, vir alguém com documento e te questionar, né, um documento do não indígena, do que foi um viajante, que sem comprometimento nenhum com essa terra, que passou, teve uma escrita sobre o que ele achou daquele momento, e aquilo virar base histórica, né? E aí, na região de Resende da Mantiqueira, já me apareceram muitas pessoas com esse teor de enfrentamento, dizendo que eu não sou legítima, dizendo que tem portes de documentos que são comprovados a não existência do meu povo, e você tem que ser insistente,
para desconstruir essa história, né? E aí a academia me ajuda porque eu posso dizer, olha, eu posso falar com propriedade disso, sabe? Sim. Não que essa academia ela não é hierárquica, ela é realmente para ser coletiva. Se ela não for coletiva, não faz sentido nenhum a gente entrar para a academia. A academia tem que ser semeaduras de saberes, e não colocar a semente numa caixa e tampar. Se ela está nesse processo, ela está totalmente equivocada. Então foi isso, foi no sofrimento sentir aonde vai estar a história dessa mulher originária que pariu esse filho. O parir é um processo muito só a mulher entende. Embora eu não tenha filhos, eu entendo, porque às vezes um livro é um parir, uma luta é um parir, e você tem várias formas de dar luz, né? Uhum. Justamente a logomarca da editora, ela é a mulher, a Pachamama, mas não é a Pachamama grávida, né? Ela é a mulher, e aí é a mulher que está pensando, dando luz de outras formas. E de maneira alguma, a gente quer fazer divisão, sabe? A ideia nossa é acolher as mulheres que não são indígenas, as mulheres que são pretas, as mulheres aliadas, que entendem que a nossa história, enquanto mulher, parte desse mesmo princípio, né? De silenciamento, anulação. Mas lembrando que a mulher indígena está numa situação muito mais vulnerável ainda hoje. Ainda hoje você vê mulheres de algumas etnias sendo esterilizadas por fazendeiros para poder se apropriar da terra. A gente escuta muita violência todos os dias relacionada à questão, né, do machismo em relação à mulher. E aí as pessoas logo perguntam para a gente assim, mas isso é o homem indígena, mas ninguém pergunta, é o garimpeiro que está lá na terra? É o madeireiro? Então, e o que incomoda é a nossa total falta de responsabilidade com esse espaço que nos foi cedido pela Abejala, Pachamama, em que nós estamos deixando morrer em rios, morrer em florestas públicas, e a mulher está ligada a isso. Né? A mulher sente muito todos os ciclos da natureza. Todas as frutas, se você corta ao meio, praticamente várias frutas, elas têm a semelhança do nosso aparelho reprodutor. Isso é muito forte. E a gente está nisso, a gente esquece. Então, a mulher não indígena, ela tem que ser convidada a ouvir, a estar com a gente, a segurar a mão, a cantar, mas também a lutar junto, né? Porque esse momento, por exemplo, do país, é um momento de grande genocídio do nosso povo. Já aconteceu de várias formas. Ele não cessou. Ele não cessou com a Constituição, ele não cessou com os processos de governos de esquerda, ele não cessou. Porém, a gente precisa, de uma forma muito unida, gritar e fazer parte dessa luta, porque falar da mulher originária é falar da sua história. Por isso que eu coloco lá, né? O Brasil é o filho que rejeita a sua mãe, porque a mãe do Brasil, do país que tem nome de árvore, é a mulher indígena. E ela vem sofrendo por várias décadas, bravamente, pouco se vitimiza na história, bravamente continua caminhando. Sim. E, inclusive, Aline, eu consigo perceber também que existe uma visão bastante romantizada a respeito dessa colonização e dessa origem indígena da nossa sociedade brasileira, que está muito ligada também, profundamente marcada pelo patriarcado, né? Que a gente tem que lembrar que essas relações que se deram, né, com a chegada dos portugueses, logo no momento do início do processo colonizatório, foram violências sexuais, muitas, grande parte das vezes, né? E isso é bastante interessante nós utilizarmos dentro desse processo reflexivo e ressignificatório. Agora, ainda dentro do nosso bate-papo, e você mencionou a questão dos governos de esquerda e da continuidade da colonização, eu tenho comigo, eu gostaria de compartilhar com você, depois eu queria que você comentasse um pouco essa questão.
eu percebo que a esquerda tradicional, e isso eu falo do meu lugar de fala, de ativista ambiental, de profundamente ligada a essa luta pela pela terra mesmo, uma terra que é um ser vivo, que é um ser que ele é múltiplo, que depende de toda uma ordenação e equilíbrio de todos os seres viventes, humanos e não humanos. Então, eu percebo assim que essa esquerda tradicional ela pensa de alguma forma que primeiro nós temos que resolver os problemas sociais, por exemplo, a pobreza. Depois, se der tempo, se sobrar algum tempo, nós pensamos na questão do problema ambiental. E eu vejo que isso está profundamente ligado a isso que eu chamei que é uma fetichização da ideia do trabalho dentro dessa esquerda tradicional, né? Porque o próprio sentido do trabalho produtivo, ele vem do marxismo como aquele que é ligado à produção do lucro, né? Que não pensa na questão, por exemplo, da função social, que é uma questão que, como você colocou, ela já é interpretada dentro da sociedade dos povos originários de uma forma diferente, né? Existe uma noção de trabalho que é uma noção econômica e então essa economia com E maiúsculo que acaba substituindo a natureza, que acaba sendo o novo Deus, né? Existe uma substituição aí ao longo do processo da modernidade, que a economia com E maiúsculo é aquela que vai ser dada a funcionar por mãos invisíveis, e isso marca profundamente a nossa sociedade, inclusive essa esquerda, né? O capitalismo, o socialismo nesse início do século, que pensam com o trabalho centralizado, nessa ótica de, eu poderia dizer, até mesmo um fetiche, né? E todas aquelas sociedades, a exemplo, as sociedades dos povos originários, que elas se organizam, elas não estão organizadas, na verdade, pela realização do lucro, na exploração do trabalho, elas são vistas como não positivas para esse trabalho positivo, que é estruturante dentro da nossa sociedade capitalista. Eu gostaria que você mencionasse um pouco sobre isso, que é uma sensação que eu tenho enquanto militante enquanto ecologista, militante do meio ambiente, que eu consigo perceber que é uma noção que está muito introjetada, inclusive dentro da própria esquerda. Aí nós vemos o que aconteceu, por exemplo, em Belo Monte, e as vozes dos povos ribeirinhos e dos povos originários nunca são ouvidas, né? Então, como que a gente pode ressignificar essa democracia? Por isso que eu acho tão profundo nós aprendemos a ter essa escuta, né, da nossa mãe originária, para além dessa questão de pensar num aspecto romantizado. Você até tem um texto muito bonito que você traz essa questão José de Alencar, né, Iracema, que está assim profundamente marcado dentro do nosso sistema educacional, inclusive, e a gente repassa isso para as crianças brancas, uma coisa bem problemática que está profundamente ligada a esse processo colonizatório que nós, de uma forma muito inocente, acreditamos que já acabou, né? Sim, gratidão pela sua reflexão. Eu tenho escrito agora, nos últimos tempos, a pessoas ligadas à esquerda justamente para fazer essa cobrança. Justamente para falar das nossas florestas públicas e para poder refazer esse percurso que se coloca como cidadão e como direito, né? Por mais que se fale, esse social, mais uma vez, exclui a vida toda de Abejala. Esse social foca no homem, como se o homem por si pudesse sobreviver. Esse social não pensa que nós estamos aqui dependentes muito mais da natureza do que ela de nós. E tudo por quê?
porque nós estamos aprendendo sempre o olhar eurocêntrico da história e das movimentações. Se a gente pegar o filme, por exemplo, o documentário Índio Cidadão, a gente vai perceber o quanto esses povos originários estão lutando por preservar algo que é do bem público de todos. Se nós formos ver hoje quantas pessoas estão dominando e destruindo a maior parte do nosso bem maior, que é a terra e a nossa biodiversidade, você vai ter 1%. E com essa nossa visão do social desvinculado da vida de Abejala e de Pachamama, a gente vai continuar reproduzindo esse sistema de governos que são falaciosos. E eu vou cobrar no sentido de poder me expressar com a esquerda, porque com a direita não há como, né? Eles já são claros disso tudo que você citou, agora a esquerda não. A esquerda tem que repensar. E precisa repensar hoje o sistema de pessoas que estão dirigindo os nossos municípios, os nossos estados, o nosso país, são pessoas privilegiadas com essa mentalidade colonizatória e invasora. Sim. Não é o povo que está lá. Então, aí você fala, quando a gente fala para as crianças, né, vamos conhecer o espaço, a região, para poder trabalhar um projeto que atenda a realidade dessas crianças. Na escola fala muito sobre essa perspectiva. Embora com os povos originários assim não aconteça, vamos dar esse exemplo. Como que uma pessoa que quer se colocar como representante de uma população, ela não conhece as próprias pessoas que ali vivem, as suas lutas, a sua história, as ervas que usam, o que elas pensam, porque é isso, o colonizador ainda está exercendo esse papel de controlar e de dominar essa terra. Nós, povos originários, não tivemos ainda essa chance. Em outros países da América Latina, que sejam com as críticas que forem ou não, já aconteceu de termos um presidente indígena. Aqui no Brasil, hoje, nós temos uma parlamentar, deputada federal, que é a Joênia Wapichana. É verdade. E no período democrático, esse número, né, aí eu falo do período democrático dos governos de esquerda, esse número se retrai, diminui até. Tem aquele grande boom, né, com Ailton Krenak, com Marcos Serena, lá nos anos 80, mas depois isso tem uma lacuna enorme dessa atuação pública. E a gente está vendo, vou repetir, que a administração dessas pessoas não está dando certo. A administração dessas pessoas só está destruindo os nossos bens. Elas realmente pensam em lucrar com tudo isso, comprar uma casa, um apartamento em Paris ou Nova York, sair daqui. Elas não pensam na terra como algo que pulsa nelas. Se você não pensa na terra como algo que pulsa, como você faz a militância das águas minerais, e a gente pulsa essa água na gente, a gente quer preservar, porque a gente sente a água como um ser também, né? Uma mercantilização, né? Os povos brancos, eles promoveram uma mercantilização da vida, de todas as coisas. Exato. Então, acho que a mudança, ela tá aí. E nós, como é muito bem colocado, né, na Queda do Céu, pelo Schopenhauer, é exatamente isso. Os povos brancos são aqueles povos que são apaixonados pela mercadoria. Exato. E isso marca profundamente essa relação de consumo, a relação com a terra, a relação com a natureza ou com as naturezas, né? Pensando aí de uma forma mais profunda, né? Porque a própria noção de natureza, ela nasce a partir do momento em que a sociedade capitalista começa a ver numa perspectiva utilitarista. E isso é totalmente destrutivo, que é o que está nos fazendo viver hoje essa catástrofe ambiental. E isso está muito ligado à nossa concepção de trabalho, né? Por isso que eu acho que é tão relevante e tão importante poder escutar você hoje, no Dia do Trabalho, para nós repensarmos realmente
inclusive nesse período onde nós estamos em isolamento e que a sociedade ela está sendo colocada em aporia, né? O nosso modo de vida, ele está morrendo. Eu costumo dizer que esse vírus invisível aos nossos olhos, que é o Covid-19, ele fez mesmo o nosso modo de vida tremer. Então, como que nós podemos construir esse novo mundo que vai se inaugurar a partir de agora? E como que dentro desse novo mundo nós podemos repensar, inclusive, a nossa relação com o trabalho? Eu gosto muito também quando você coloca essa questão da floresta, da relação dos povos originários com a floresta, dentro do mundo branco, né? E me colocando também até como um processo que é sempre um aprendizado, eu escutar você, escutar outros povos originários falar a respeito disso, como as ciências modernas, ela está profundamente marcada nessa ideia fetiche de natureza. A própria floresta, ela é vista como uma paisagem, uma coisa intocada que estava colocada lá. Mas nós nos esquecemos que muito dessa floresta, ela foi plantada pelos povos originários, como se fossem jardins, né? Por isso que são povos da floresta, não são povos que falam sobre a floresta, mas que falam com a floresta. E isso deveria ser um aprendizado constante para nós, sim, povos brancos, especialmente nesse cenário onde o nosso mundo ele já acabou, né? Falta reconhecer isso, porque dentro desse processo da catástrofe climática, o que emerge é exatamente essa Pachamama, emerge essa mãe terra que grita, porque as nossas relações elas são extremamente venenosas. Então deveria ser uma oportunidade de nós vermos e aprendermos com isso. Eu acho muito sim, legal. Tem um livro que chama Sociedade contra o Estado, do Pierre Clastres, e ele traz justamente essa reflexão sobre o trabalho, né? Que ele coloca trabalho e técnica para nós pensarmos nesse recalque que acontece em relação aos povos originários. Ele fala assim, eu gostaria de pedir licença para ler esse trecho, eu gostaria, se você puder, comentar, que tem bastante a ver com a nossa conversa de hoje, ó. Se entendemos por técnica o conjunto dos processos de que se munem os homens, não para assegurar o domínio absoluto da natureza, isso só vale para o nosso mundo e seu insano projeto cartesiano, cujas consequências ecológicas mal começamos a medir, mas para garantir um domínio do meio natural adaptado e relativo às suas necessidades, então não mais podemos falar em inferioridade técnica das sociedades primitivas. Elas demonstram uma capacidade de satisfazer suas necessidades pelo menos igual àquela de que se orgulha a sociedade industrial e técnica. E ele toca nesse ponto que eu vejo que é fundamental para nós entendermos a perspectiva do trabalho e da diferença entre os povos originários e o mundo dos brancos, é que a nossa noção de trabalho, a noção capitalista, nessa perspectiva da nossa sociedade, ela encara o trabalho de uma forma muito diferente. Então, a diferença, ela tá na finalidade do trabalho e também de que forma esses resultados eles são apropriados, né? O capitalismo, ele, digamos, podemos dizer que ele se apropria individualmente desse trabalho social. Já os povos originários, de uma forma diferente e muito mais equilibrada, há uma apropriação social do trabalho individual. Então, o trabalho individual ele é colocado a serviço da sociedade, dos povos, né? Do mundo em comum, né? Tanto não humanos quanto humanos. Enquanto o capitalismo ele se apropria individualmente desse trabalho que é social. Então, nós vemos que existe uma diferença profunda, que é uma diferença ética, técnica, enfim, da forma como é visto o trabalho. E por isso que os povos originários, com essa relação com a terra, incomoda muito, porque ele coloca em questionamento, eles colocam em aporia justamente esse elemento, que é o elemento do trabalho, que ele é estruturante dentro do capitalismo.
que se caracteriza exatamente por isso que eu coloquei, uma apropriação do trabalho coletivo, né, do trabalho social por um indivíduo. E os povos originários é exatamente o oposto. E eu vejo também que isso, dentro da nossa cosmologia, né, a cosmologia do mundo branco, ocidental, que é essa monoteísta, existe uma concepção do trabalho também, que é uma concepção de castigo, né? Porque quando você pensa lá na mitologia de Adão e Eva, ir trabalhar, você ser expulso do Éden, ser expulso do paraíso, é justamente isso, né? É um castigo porque você experimentou o fruto proibido. Então você não vai ter mais vida eterna e você tem que, com o fruto do seu trabalho, especificamente o homem, construir uma cultura para prover a subsistência da sua mulher e dos seus filhos. E a mulher, como aquela que desviou o homem do bom caminho, é aquela que, por ela ter desviado e por ela ter, de certa forma, ter cometido esse ato, né? Ela tá eternamente submetida ao desejo do seu marido, que é aquela de quem ela desviou, digamos, do bom caminho. E dentro do conceito, assim, falando numa panfilosofia dos povos originários aqui no nosso território brasileiro, eu percebo que a concepção do trabalho, ela está muito ligada como um presente, como uma coisa que é uma utilização, podemos dizer, uma utilização da técnica em prol do social, em prol da vida coletiva. É uma visão muito mais voltada para essa apropriação coletiva do trabalho individual, né? Que ela é inversa da nossa concepção capitalista. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Depois a gente vai passar aqui para os comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser que a gente comente alguma coisa específica, já está aberta. Pode falar, Aline. Então, você me lembrou essa situação atual de que os madeireiros, os grileiros, eles continuam trabalhando. E se você for pegar a percepção dessas pessoas, que nem todas são pessoas, eles não são os latifundiários, os senhores de fazenda, eles são trabalhadores, mas a concepção deles de trabalho é de destruição, de se manter, de ter lucro e de ter dinheiro, né? Enquanto a gente estava discutindo essa questão das invasões, né? Dessas muitas e outras invasões, e os povos originários precisam se adaptar a essa situação de isolamento, algumas ações coletivas não podem ser feitas, o que deve estar sendo doloroso, né? Os Yanomamis, lá falando da Ficopinal, que foi um dos primeiros originários a óbito devido ao Covid-19. Qual sofrimento foi para a sociedade? E tem todo um rito, né, para o seu falecido, que eles se tornam encantados, e para isso tem um processo. Não poder gerar isso, nem isso eles puderam fazer por conta da disseminação aí do vírus, né? Esse vírus, ele mostra muito o que são os não indígenas no sentido colonial para a gente. Assim, essa situação é muito didática nesse sentido, de como os povos originários se sentem, como as florestas se sentem. O nosso trabalho, embora muito desse trabalho esteja na esfera das cidades, como a editora, nossa, a editora tem todo um processo coletivo, assim, eu não consigo pensar nisso de forma individual, como algo, uma empresária, por exemplo, ou algo que possa gerar uma renda, né, gigantesca, ou que isso vai me fazer a famosinha da internet. Não consigo, sabe? Se isso não é um reflexo da minha história, das minhas antepassadas e do povo, no geral, no povo originário, perde-se totalmente sentido. E por isso que é importante a gente pensar lá nesse invasor do século XVI, que ainda continua adentrando os nossos espaços e destruindo a nossa percepção maior da vida, o nosso conhecimento enquanto coletividade. A gente tem dificuldade, sabe, para trabalhar em coletividade.
Sim. Eu sinto uma dificuldade enorme do aprendizado da escuta, de se falar realmente com os sentimentos enraizados a partir de vivências. Uma dificuldade enorme de coletividade não indígena, sabe? Tudo se gera uma discussão enorme, tudo se gera um conflito, até mesmo dentro daqueles grupos que deveriam ser os iguais. Então, isso vai assim, a gente que tá. E aí eu não estou romantizando também as nossas ações para dizer que nós vivemos numa harmonia perfeita. Mas a gente lida com os conflitos de outra forma. E isso a sociedade não indígena precisa aprender. Primeiro que o trabalho ele faz parte da nossa própria vida. Assim, ele não é um cotidiano, ele é o cotidiano, ele não é esse pesar que você sinalizou, né? Uhum. E aí a gente fala, tanta gente agora está sem alimento, mas tanto território, quintal da tua casa, você pode cuidar e fazer a sua própria horta e você não faz, né? Sem agrotóxico. Tanto espaço aí para a gente poder trabalhar a agricultura familiar coletiva e a gente não faz. O governo também não propor esse trabalho como coletividade, como ação coletiva. Sim. Se tirar o termo trabalho e colocar ação coletiva, talvez eu acho que se enquadre melhor naquilo que a gente propõe. Fica lindo, gostei da reflexão, Aline. Eu vou ler os comentários aqui, que tem umas pessoas que estão com algumas dúvidas, aí a gente poderia ir comentando. Peraí que eu vou dar uma olhada aqui, que está transmitindo em alguns lugares. Bom, aqui... Só um instante. Tá certo. O Rafael França falou assim, ó, a Aline nos ajuda a viver a palavra como potência de transformação. O Álvaro Brito, no 1º de maio é maravilhoso ouvir uma trabalhadora dos povos originários. O Rafael, aprendo muito, sempre. O Eric falou que vai baixar os e-books lá do site da Pachamama. A Erika gentilmente colocou aqui o link. Aí o Wagner Rocha Antunes. Querida. Grande Aline, parabéns por toda a sua luta e militância. O Eric Gonzaga, adoro seu trabalho de transcrição desta oralidade, Aline. Excelente que pessoas como você, politizadas, possam fazer essa ponte para muitos do seu povo, alcançando mais representatividade. Nossa. A Érica, trabalhe como a própria vida, trabalhe como cultura, preservação, arte. Jair Gonçalves, é um prazer estar ouvindo mais uma explanação da Aline. Frida Martinha Guajajara, colonialismo epistemológico. Eric Gonzaga, maravilhosa Aline, trazendo essa lucidez e contextualização dessa realidade com tamanha leveza, que esta mensagem atinja cada vez mais pessoas, trazendo consciência. Gratidão. Parabéns, o Eric ainda, parabéns, guerreira, pela assertividade ao lidar com essas temáticas no mundão. Você é incrível e faz a diferença com seu trabalho. O Jair Gonçalves escreveu assim, esta série, Aruanas, retrata bem essas questões dos poderosos tentarem se apropriar das terras indígenas, provocando o desmatamento ilegal, garimpagem ilegal e todas as atrocidades que o homem branco pode cometer. E isso tudo acobertado pelo poder vigente. Devemos lutar para mudar essa situação, e isto elas fazem muitíssimo bem. Pena que seja só na ficção. Aí a Érica tá parabenizando nós pelas falas, que nunca tinha pensado nessa perspectiva. E aqui tem, acho que tem uma dúvida aqui, ó. Renan Torres, muito ricas as suas contribuições, Aline. É preciso de fato rever essa concepção de trabalho aos povos indígenas, voz ao protagonismo. Poderia falar um pouco sobre como os indígenas que residem em áreas urbanas estão sendo entendidos nessa questão do auxílio emergencial disponibilizado pelo Estado em meio à Covid-19? Você pode responder essa dúvida e depois a gente volta aqui. Sim, até Renan, saudações, Tatê, gratidão por estar presente. Nessa carta que Ana sinalizou no início, eu solicito também essa questão aos parlamentares, porque esquiva-se
fala-se muito das questões originárias, né? Eu ouvi, mas tem a Joênia lá, Sanita. Tem a Joênia, mas a Joênia é uma pessoa. Isso não pode ser o problema de uma pessoa, tem que ser uma frente de todos. Por exemplo, os parlamentares de esquerda precisam estar junto com a Joênia, porque essa questão do auxílio emergencial, se vocês forem agora, depois, né, no site, tem uma apostila que nós colocamos, eu acho que foi segunda, né, Ana? Segunda-feira, que ela vai dar orientação. Mas os povos originários da floresta de regiões longínquas, eles não vão ter acesso. Como fica? Os povos urbanos, né? E aí eu quero dizer que o indígena em situação urbana não é menos indígena. Daí eu acho que você sinalizou uma parenta Guajajara. Gratidão pela presença, parenta. E a gente estava conversando ontem sobre isso, né? Porque a sociedade entende, tal como o fetiche das florestas que a Ana estava sinalizando, é o indígena que está lá na floresta, isolado, romantizado, no imaginário só, na vida não. E nós estamos na cidade justamente para poder ter espaço de fala, para adentrar mesmo as academias, para poder trazer temas de importância dos nossos povos e também da nossa própria estrutura, da nossa própria vida. E esse indígena, ele é rejeitado, ele não é entendido como indígena. E nessa carta eu falei, o SUS, então, tem que se responsabilizar por esse indígena. Ele está à margem. Aqui no Rio, teve a questão da aldeia Maracanã, por exemplo, que aí, gentilmente, a companheira aí, a Ana Lúcia, que me ajudou a entrar em contato com o pessoal da Fiocruz para uma tentativa de visita para vacinação das pessoas que estão lá. Elas estão sem salvaguarda de nenhum grupo, né? Elas não estão nem na aldeia. Os povos Guarani, hoje, recebi uma mensagem também da Marcinha de Satê, que está trabalhando na Escola Guarani, para ajudar, que estão sem... eles não têm um auxílio emergencial, estão passando grandes dificuldades. E aí a gente está fazendo esse trabalho de ajuda social, porque o governo, mesmo os meios que poderiam fazer a ajuda institucional, não estão chegando a esses grupos. Então, você está falando de uma aldeia, de um grupo originário que está no Maracanã, você está falando de um grupo originário que está em Niterói, e que aí a gente vai entender que não é uma situação de isolamento, no caso, como um grupo Yanomami, que está sofrendo invasão de toda forma também. E aí a invasão é a omissão. É a omissão do Estado em relação a esses grupos. A gente já vem, desde os movimentos das nossas intervenções urbanas com as mulheres originárias, a gente já vem chamando atenção por essa questão de políticas públicas dos povos originários que estão na cidade, né? Mas aí, olha, os políticos, eles querem simplesmente se apropriar da causa e fazer marketing, mas também não querem dialogar, ou eles ignoram. É muito parecido com o 11645, tá? A gente discutiu aí no outro encontro, e vai ter um outro encontro, segunda-feira, às 6 horas, que eu vou falar sobre essa questão, né? Tem 11645, que não foi formulada para o povo originário. Aí o professor na escola, ele não tem nenhuma informação que possa trabalhar aquilo na escola. Então é isso, a gente tem que falar muito. A gente precisa de aliados, de pessoas aliadas. Uma vez que isso está sendo abordado aqui, é responsabilidade também de todos que estão ouvindo, nos auxiliar, repassar esse pedido para outras pessoas que possam ter uma ação mais eficaz no tempo presente. A gente chega de promessa, no tempo presente, o que está sendo feito. E a questão também, aí o Ministério Público deu uma pausa na última abertura que a FUNAI tá, desse desgoverno, a FUNAI do Madeireiro. Eu não estou falando da FUNAI que existe também no mundo paralelo de muitos aliados que eu conheço, e não posso ser injusta em dizer que todas as pessoas envolvidas na FUNAI, elas são contra os povos originários. A gente tem gente militante também, mas o grande poder de decisão, né, quem decide o que vai ser e o que não vai ser, está fazendo
destruições, assim, genocidas no período atual, de abertura de terras não homologadas para os madeireiros e grileiros explorarem, né? Desde essa questão do auxílio emergencial, que o povo originário fica aí sem uma política diferenciada para esse grupo. Enfim, essa nossa inquietação, que a gente às vezes até chora mesmo, porque a gente se sente muito pequeno, se desespera, ela precisa ser também compartilhada entre vocês. Vocês precisam... conhece alguém que está no Congresso, algum deputado, seu partido, da esquerda, manda, sabe, questiona isso. Você não pode ficar só nas nossas costas. A gente já tem muita coisa para lutar aí e a gente precisa de pessoas auxiliando nessa luta. Gratidão. Construir alianças, né, Aline? Sim. José Luiz Victório, ele escreveu assim, ó. Ah, José, que querido! Saté de México! Me falou tudo sobre essa questão de 1943. Olha, que bacana. Ele participou bastante aqui, vou ler o comentário dele, ó. O trabalho na sociedade ocidental é hierarquizado e pensado no dinheiro, onde o trabalho físico é desvalorizado economicamente, precisamente para ficar com as ganâncias que gera produzir. E a ganância financeira é acumulativa com normas que desqualificam e geram desigualdade. É uma concepção diferente de relacionamento com a vida. Aí o Roger Feixas está mandando parabéns pelo trabalho de ambas. Sou fã e aprendo muito com vocês. O José Luiz Victório continua. O trabalho se relaciona com conceitos como dinheiro, consumo, riqueza, poder, individualidade, desenvolvimento, etc. Mas isso é uma maneira de organizar a vida que, se observarmos, gera muita desigualdade, ou seja, pobreza, morte e destruição. Isso tem a ver com uma ideia de relacionamento entre seres vivos, onde o Ocidente pensa como recursos, meios de poder e não de estar com outros seres vivos como um todo. Essa ordem criada pelo capitalismo é dominante, porque pensamos que é a única e não pode ser outra. Mas isso é uma ilusão que hoje podemos perceber que pode parar. A contingência sem querer o está provando. Se todo mundo para o sistema entra em colapso, então pode ser diferente. Mas como não conhecemos nada das culturas originárias, nem imaginamos outras possibilidades de organização mais igualitárias e que não geram pobrezas. É bem bacana o comentário dele, porque, como eu falo, o mundo dos brancos, ele é produtor de pobrezas, e da pobreza Sim. mais genuína, que é essa pobreza de alma. Porque nós somos encantados e apaixonados por essas mercadorias, e isso, de certas formas, nos deixa invisível para nos ressignificar, aprender a sonhar outros sonhos. E como você colocou, é uma questão de alianças, né? Nesse momento, mais do que nunca, eu acho que é todo mundo se confrontar com aquilo que o Viveiro de Castro ele chama de devir índio, né? Você se redescobrir como minoritário, e dentro desse grupo minoritário você está disposto a fazer alianças, a proteger essa terra, que é a única casa que nós temos. Então, isso está profundamente ligado à nossa noção de trabalho que nós discutimos aqui hoje. Aline, então é isso. Eu queria muito, muito, muito agradecer a presença sua aqui. Eu sou muito grata, eu aprendo muito com você. Gratidão mesmo, de coração. Foi muito bom, foi muito boa essa conversa. Espero que as pessoas tenham sido provocadas e que possam refletir, assim como eu refleti também. E gratidão. Se você quiser fazer um encerramento, alguma fala. Eu quero sempre agradecer a minha pessoa onça, a minha pessoa árvore, a minha pessoa flor, rio. É a floresta que está em mim, que aflora aí nesse agradecimento por todas as pessoas que estão cedendo o seu tempo de escuta, embora a gente não tivemos assim nesse modelo a oportunidade de troca da fala, né? De alguma forma eu ouvi a cada um de vocês. Espero que a gente faça desse momento de
um momento de quietude também, de reflexão do nosso lugar no tempo, na vida. Nós povos originários que temos uma relação muito diferente com o tempo, né? Com o tempo biológico. O nosso tempo presente é o mais importante. É o que você está fazendo hoje que vai semear, a semeadura de hoje que é o que você vai ver amanhã. Então, que você se sinta parte disso tudo, que você não se omita. Nós estamos acostumados a ler literatura de fora, a ter roupa de fora, os programas, filmes, isso tudo vai colaborando para a nossa percepção de mundo a partir de um olhar que não é o nosso. Então, se aproxime mais dos povos originários, leiam os povos originários, escutem também a Mãe Terra, porque ela tem muito a nos dizer. Quem tem a oportunidade de tirar o sapato, chinelo, e se vocês estão em casa, vai para o quintal mesmo, enterra lá o pé na terra, toca uma árvore, deixa que essa comunicação flua, porque é isso que vai fazer com que nós tenhamos realmente uma apropriação do grande bem e da generosidade de Pachamama para conosco, né? De estarmos nesse país e que ainda não nos atentamos para o cuidado que ela merece. Porque essa destruição ela não começou agora, ela já vem de 500 anos, nós estamos assistindo a isso sem nos mobilizar. Eu acho que esse é o momento. Sim. Então, Chutepotê, boa luz. Boa luz, gratidão, um beijo a todos e boa noite.